Você já se pegou olhando para alguém que chama de amigo e se perguntando no fundo do coração: será que essa pessoa realmente se importa comigo? Ou será que eu sou apenas conveniente na vida dela? Essa pergunta é dolorosa, porque ninguém quer acreditar que quem está ao nosso lado pode, na verdade, estar vestindo uma máscara. A amizade é uma das maiores fontes de alegria e de força na vida humana. Amigos verdadeiros nos levantam quando caímos, celebram nossas vitórias como se fossem deles e permanecem firmes quando o mundo inteiro parece virar as costas. Mas o que acontece quando essa confiança é traída? O que acontece quando a pessoa que você acreditava ser seu porto seguro se revela alguém que apenas usa você, que não respeita, não valoriza e não se importa de verdade? Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação incômoda de estar cercado, mas ainda assim se sentir sozinho. Estar em um grupo de pessoas, rindo, conversando, mas perceber que, de alguma forma, você não é realmente visto. É como estar em uma sala cheia de vozes, mas nenhuma delas de fato se conecta com a sua. Esse vazio é muitas vezes o sinal mais sutil de que você está lidando com amigos falsos. Mas identificar um falso amigo não é simples. Eles não chegam até você dizendo: "Oi, só tô aqui para sugar sua energia e te deixar mal." Pelo contrário, eles sabem disfarçar. Usam palavras doces, sorrisos fáceis, promessas que soam verdadeiras. Só que com o tempo, as atitudes falam mais alto do que qualquer palavra. E é justamente nesse ponto que precisamos abrir os olhos. Este vídeo é um convite para você refletir profundamente sobre as relações que mantém. Não é apenas uma lista fria de comportamentos, mas um mergulho emocional em situações que talvez você já tenha vivido ou esteja vivendo agora mesmo. Vamos explorar 7 sinais infalíveis de que uma pessoa é, na verdade, um falso amigo. E vamos fazer isso de forma reflexiva, com histórias, exemplos e perguntas que vão te ajudar a enxergar com mais clareza. Prepare-se, porque algumas partes podem doer. Talvez você se lembre de pessoas específicas enquanto ouvia essas palavras. Talvez perceba que por muito tempo insistiu em manter por perto alguém que só te fazia mal. Mas também prepare-se para algo libertador. Quando entendemos os sinais, ganhamos poder. O poder de escolher melhor, de proteger nosso coração e de construir relações verdadeiras. Então, vamos juntos nessa jornada. E começamos pelo sinal número 7. Aquele amigo que só fala de si mesmo. Você já esteve em uma conversa que parecia mais uma entrevista unilateral? Você tenta falar, tenta dividir algo do seu dia, uma conquista, até mesmo uma dor, mas em poucos segundos a pessoa consegue transformar o assunto em algo sobre ela. E quando você percebe, já está ouvindo um longo monólogo sobre os problemas dela, as vitórias dela, as opiniões dela, enquanto a sua voz desaparece no fundo. Esse é um dos sinais mais claros de um falso amigo. A conversa sempre gira em torno deles. Eles não estão interessados em ouvir você. Na verdade, se ouvem, é apenas para pegar um gancho e voltar a falar de si mesmos. É como se, no mundo dessa pessoa, você fosse apenas um figurante na história onde ela é a estrela principal. História real. Ana e Júlia. Ana e Júlia eram amigas desde a escola, ou pelo menos era isso que Ana acreditava. Sempre que estavam juntas, Júlia falava sem parar sobre a vida dela, sobre os problemas no trabalho, sobre os relacionamentos, sobre os sonhos que tinha para o futuro. Ana ouvia com paciência, dava conselhos, oferecia apoio, mas quando chegava a vez de Ana compartilhar algo, Júlia mudava de assunto rapidamente ou dava respostas vagas como "Ah, entendi", ou "Nossa, que complicado", sem se aprofundar. Com o tempo, Ana percebeu. Não importava o que ela dissesse, Júlia nunca demonstrava interesse genuíno. Era como conversar com alguém que só estava esperando a sua pausa para retomar a própria fala. Quantas vezes você já viveu algo parecido? Quantas vezes saiu de uma conversa com alguém e pensou: "Puxa, eu não falei nada sobre mim e ainda assim fiquei exausto"? Por que isso acontece? Amigos falsos tendem a ser egocêntricos.
Eles veem a amizade como um palco onde podem desabafar, brilhar ou buscar validação, mas não como um espaço de troca verdadeira. Às vezes, isso é resultado de insegurança. A pessoa precisa constantemente reafirmar sua importância. Outras vezes, é simplesmente egoísmo puro. Ela não se importa com o que você sente, porque acredita que os próprios problemas são mais relevantes. A diferença de um amigo verdadeiro. Amigos de verdade criam um equilíbrio. Claro que às vezes um fala mais que o outro, principalmente em momentos difíceis, mas existe reciprocidade. Hoje eu escuto você, amanhã você me escuta. E mesmo quando a conversa é sobre mim, eu me importo de verdade com o que você sente. Um amigo verdadeiro lembra dos detalhes. Ele pergunta: e aquele projeto que você estava começando, como foi? Ou: você falou que estava ansioso semana passada, como está se sentindo agora? Essas perguntas mostram algo simples, mas poderoso. Eu escutei você, eu me importo. Reflexão. Pense em alguém da sua vida agora. Quando vocês conversam, essa pessoa dedica tempo para ouvir você? Ela se interessa genuinamente, faz perguntas, lembra do que você contou? Ou tudo é sempre sobre ela? Se a resposta dói, talvez você já tenha identificado seu primeiro sinal de um falso amigo. 6. Eles dão elogios que são insultos disfarçados. Você já recebeu um elogio que, em vez de te fazer sorrir, deixou uma sensação amarga? Algo como: nossa, até que você ficou bem nessa roupa. Parabéns, você conseguiu um emprego. Nunca achei que escolheriam você. Uau, você mandou melhor do que eu imaginava. Na superfície, parece um comentário positivo, mas no fundo carrega uma crítica ou até uma humilhação velada. Esse tipo de atitude é o que chamamos de elogio com veneno, ou, no inglês, backhanded compliment. E sabe o que é mais doloroso? É quando isso vem de alguém que você acredita ser seu amigo. História de exemplo. Lucas e Mariana. Lucas sempre foi tímido, especialmente quando precisava falar em público. Durante meses, ele se preparou para apresentar um projeto importante no trabalho. Ele ensaiou, estudou e finalmente conseguiu vencer o nervosismo. Ao final da apresentação, recebeu muitos elogios de colegas. Mas sua amiga Mariana se aproximou e disse: olha, eu confesso que achei que você fosse travar, mas até que saiu bem melhor do que eu esperava. Por fora, era um elogio. Por dentro, uma facada. Porque a mensagem subliminar era clara. Eu não acreditava em você, eu esperava o seu fracasso. Quantas vezes algo parecido já aconteceu com você? E por que os falsos amigos agem assim? A verdade é simples: inveja. Amigos falsos não suportam te ver brilhar. Eles não conseguem lidar com o fato de que você conquistou algo, cresceu ou demonstrou um talento. Então, em vez de te parabenizar genuinamente, eles tentam minar sua confiança. É como se dissessem: tá, você conseguiu, mas não é tão incrível assim. Eles precisam reduzir o impacto da sua vitória para não se sentirem diminuídos. E, para disfarçar, fazem isso sob a forma de uma piada, de uma fala leve, de um elogio disfarçado. Assim, se você reclamar, ainda podem dizer: ah, para, foi só brincadeira. Ou pior, você não sabe receber um elogio? Esse jogo psicológico é extremamente desgastante, porque no fundo, você sabe que não foi um elogio genuíno. Amigos verdadeiros versus amigos falsos. Um amigo verdadeiro vibra com você. Ele não se sente ameaçado pelas suas conquistas. Pelo contrário, ele sente orgulho. Ele olha para você e pensa: que incrível ver alguém que eu gosto realizando seus sonhos. Ele não precisa te diminuir para se sentir bem. Ele não precisa competir com você, porque entende que a amizade não é uma disputa. Já o amigo falso, esse sim vai tentar competir o tempo todo. Ele compara, mede, julga. E se não puder te superar, vai usar palavras sutis para tentar te colocar para baixo. Pergunta para refletir. Pense nas pessoas ao seu redor. Quando você conquista algo, como elas reagem?
Elas ficam realmente felizes por você ou começam a soltar frases que soam como elogio, mas que no fundo carregam veneno? Pergunte-se: quantas vezes você saiu de uma conversa sentindo que deveria estar feliz, mas em vez disso, ficou com a autoestima abalada? História de exemplo 2. Clara e o vestido vermelho. Clara sempre se sentiu insegura em relação à própria aparência. Um dia criou coragem e comprou um vestido vermelho, diferente do que costumava usar. Foi para uma festa com as amigas e por alguns minutos se sentiu confiante. Mas logo uma delas disse: "Uau, Clara, você ficou até bonita nesse vestido. Finalmente uma roupa que não te deixa tão apagada." Resultado, a confiança desapareceu. No lugar da alegria, veio a dúvida. Será que eu sempre pareço apagada? Será que só agora, por acaso, eu tô apresentável? Esse é o poder destrutivo do elogio disfarçado. Ele rouba a alegria de um momento que deveria ser seu. Como se proteger? Reconheça o padrão. Não caia na armadilha de acreditar que você é sensível demais. Se algo te fez sentir mal, preste atenção. Observe a frequência. Se for uma vez isolada, pode ser apenas uma fala infeliz. Mas se é constante, é sinal de toxicidade. Não justifique. Você não precisa aceitar que alguém esconda críticas em forma de elogio. Valorize quem vibra de verdade. Preste atenção em quem comemora suas vitórias como se fossem delas. Essas pessoas são raras e preciosas. Reflexão final deste capítulo. Na vida, você não precisa de uma multidão de pessoas ao seu redor. Precisa de poucas, mas verdadeiras. E os verdadeiros amigos nunca vão esconder críticas e elogios. Eles vão te apoiar, te encorajar e celebrar com você. Sem veneno, sem competição, sem máscara. 5. Eles só te procuram quando precisam de algo. Você já recebeu aquela mensagem que começa com um "Oi, sumido"? Por alguns segundos você até se anima. Nossa, essa pessoa lembrou de mim, que legal! Mas logo em seguida vem a continuação. Então, será que você poderia me ajudar com uma coisa rapidinho? E é nesse instante que a ficha cai. A pessoa não estava com saudades, não estava interessada em saber como você tá, ela só queria um favor. História de exemplo. Felipe e André. Felipe e André eram colegas de faculdade. Sempre que precisavam de algo, André lembrava de Felipe. Cara, você pode me passar os resumos da prova? Ou, será que você pode me ajudar com o trabalho de grupo? Eu tô muito enrolado. Felipe, generoso, ajudava sempre, mas percebeu um padrão. André nunca mandava mensagem só para conversar, nunca perguntava se Felipe estava bem, nunca o convidava para nada. Só aparecia quando tinha algum interesse. Com o tempo, Felipe começou a sentir que não era um amigo, mas sim um serviço de emergência gratuito. O padrão do falso amigo interesseiro. Amigos falsos enxergam a relação como utilitária. Eles só aparecem quando precisam de algo. Eles somem quando não tem nada a ganhar. E, pior, quando você não pode ajudar, eles desaparecem sem gratidão, sem manter contato, sem nutrir a relação. É como se dissessem: você só tem valor para mim enquanto pode me oferecer algo. Como isso afeta você? Esse tipo de amizade gera um desgaste silencioso. Porque no começo você até ajuda de boa vontade, acreditando que está sendo útil para alguém que gosta. Mas com o tempo percebe que não há reciprocidade, não há interesse genuíno na sua vida. E isso gera uma sensação de vazio. Será que essa pessoa gosta de mim pelo que eu sou ou apenas pelo que eu faço por ela? História 2. Camila e a amiga fantasma. Camila tinha uma amiga de infância que sempre aparecia nos momentos de crise. Quando precisava de carona, quando precisava de dinheiro emprestado, quando queria desabafar depois de um término. Camila, bondosa, estava sempre lá. Mas quando Camila precisou de apoio em uma fase difícil, essa amiga simplesmente sumiu. Não atendia ligações, não respondia mensagens. Foi aí que Camila entendeu que aquela amizade nunca tinha sido equilibrada. Era uma via de mão única. A diferença de um amigo verdadeiro. Um amigo verdadeiro pode até pedir ajuda, afinal, todos precisamos uns dos outros. Mas a diferença está na reciprocidade.
Ele também se importa com você. Ele também pergunta como você tá, também aparece sem motivo, só para compartilhar momentos. Amigos verdadeiros não somem depois de conseguirem o que querem. Eles permanecem. Eles se fazem presentes mesmo quando não precisam de nada. Perguntas para refletir. Essa pessoa te procura só quando precisa? Quando você precisa dela, ela aparece? Existe equilíbrio entre dar e receber nessa relação? Se as respostas te incomodam, talvez você já tenha identificado outro sinal de um falso amigo. Como se proteger? Estabeleça limites. Você não precisa dizer sim para tudo. Observe quem fica. Veja quem permanece por perto mesmo quando não tem nada a ganhar. Não confunda conveniência com amizade. Alguém que só aparece em situações de interesse não é um amigo, é um aproveitador. Reflexão final deste capítulo. A vida é curta demais para gastar energia com quem só lembra de você por conveniência. Amizade verdadeira é troca, é presença, é cuidado mútuo. Se alguém só aparece quando precisa, talvez nunca tenha sido um amigo de verdade. 4. Eles te excluem das próprias programações. Poucas coisas doem tanto quanto perceber que você foi deliberadamente deixado de fora. Você abre o Instagram e vê fotos de um grupo de amigos numa festa. Amigos que, teoricamente, também são seus. Mas você nunca recebeu o convite. Você fica em dúvida. Será que esqueceram? Será que foi por acaso? Ou será que, no fundo, não queriam mesmo a sua presença ali? Essa sensação é devastadora, porque toca diretamente numa das necessidades mais básicas do ser humano, a de pertencimento. História de exemplo. Renata e o grupo da faculdade. Renata sempre se considerou parte de um grupo unido da faculdade. Faziam trabalhos juntos, estudavam juntos, se divertiam juntos. Mas, aos poucos, começou a notar que alguns encontros aconteciam sem que ela fosse convidada. No início, achou que era coincidência. Depois, percebeu que era recorrente. As fotos nas redes sociais não deixavam dúvidas. Seus amigos se reuniam com frequência, mas não a incluíam. Renata se sentia invisível. Não havia brigas, não havia discussões, apenas silêncio. E, talvez, esse seja o tipo mais cruel de rejeição. Não a rejeição declarada, mas a exclusão silenciosa. O que está por trás da exclusão? Muitas vezes, amigos falsos excluem você de propósito para reafirmar uma hierarquia dentro do grupo. É uma forma de mostrar poder. Quem é incluído, quem é deixado de fora. Em outros casos, é pura negligência. Eles simplesmente não se importam o suficiente para lembrar de você. E em qualquer dos cenários, a mensagem é a mesma. Você não é tão importante assim para nós. O impacto psicológico. Ser excluído repetidamente afeta a autoestima. Você começa a se perguntar: será que eu sou? Será que eu não tenho valor? Será que eu estou forçando uma amizade que nunca existiu? Essas perguntas corroem por dentro e muitas vezes fazem você se esforçar ainda mais para ser aceito. Você tem que agradar, tenta se aproximar, tenta se provar, mas nada muda, porque no fim das contas, o problema nunca esteve em você, esteve na falta de consideração dos outros. História 2. Diego e o time de futebol. Diego sempre jogava futebol com os colegas de trabalho. Era um hábito semanal, mas de repente pararam de chamá-lo. Quando questionou, disseram: a gente achou que você estava ocupado. Mas, curiosamente, nunca perguntaram se ele realmente estava. Na verdade, simplesmente decidiram que ele não era mais parte do grupo. Esse tipo de exclusão silenciosa não apenas machuca, mas também expõe a fragilidade da amizade. Porque amigos de verdade não te deixam de fora sem motivo. A diferença de um amigo verdadeiro. Amigos de verdade fazem questão da sua presença. Eles não apenas convidam, mas insistem para que você vá. Eles lembram de você mesmo nas pequenas coisas. E se por acaso esquecem, se desculpam sinceramente e tentam compensar. Já os falsos amigos ou esquecem convenientemente ou simplesmente não se importam. Perguntas para refletir. Você já descobriu encontros de amigos sem ter sido convidado?
Isso acontece com frequência? Essas pessoas fazem esforço para incluir você em momentos importantes? Como se proteger? Observe o padrão. Um esquecimento pode acontecer. Vários esquecimentos seguidos revelam algo maior. Não se culpe. A exclusão fala mais sobre eles do que sobre você. Valorize quem te valoriza. Não perca tempo tentando forçar espaço onde não há reciprocidade. Reflexão final deste capítulo. Ser excluído dói, mas é também uma forma de revelação. Talvez você esteja tentando se encaixar em um lugar onde nunca deveria estar. Amigos de verdade não te deixam na sombra. Eles te chamam para a roda, te dão espaço, fazem questão da sua presença. 3. Eles vivem cancelando os planos. Poucas coisas são tão frustrantes quanto criar expectativa por um encontro, um passeio ou até uma simples conversa. E na última hora, receber a mensagem: "Desculpa, não vou poder ir hoje." Claro, todos nós entendemos que imprevistos acontecem. Uma vez ou outra, cancelar é normal, faz parte da vida. Mas quando o cancelamento vira um padrão, quando parece que a pessoa nunca cumpre o que promete, estamos diante de mais um sinal claro de um falso amigo. História de exemplo. Bianca e o cinema que nunca aconteceu. Bianca adorava filmes e sempre convidava sua amiga Paola para ir ao cinema. Paola aceitava animada. "Claro, vamos marcar, sim." Mas na hora, sempre aparecia um problema. Dor de cabeça, compromisso de última hora, cansaço. No começo, Bianca compreendia, mas depois de 10 tentativas frustradas, percebeu que o padrão era óbvio. Paola nunca tinha a intenção real de ir. No fundo, Bianca percebeu algo doloroso. Se Paola realmente valorizasse a amizade, arrumaria tempo. O que está por trás desse comportamento? Quando alguém vive cancelando, o que está sendo transmitido é simples: você não é prioridade. Amigos falsos não se importam em desperdiçar o seu tempo porque não veem problema em frustrar suas expectativas. Em muitos casos, marcam um encontro apenas por educação, sem real interesse. Em outros até podem ter vontade inicial, mas diante de qualquer imprevisto, você é o primeiro compromisso descartado. O impacto emocional. Quando isso acontece repetidas vezes, a pessoa excluída começa a se sentir invisível, como se não fosse importante, desvalorizada, como se seu tempo não tivesse peso, cansada, como se estivesse mendigando atenção. E pouco a pouco, vai perdendo a confiança naquela amizade. História 2. Pedro e o aniversário ignorado. Pedro passou semanas organizando sua festa de aniversário. Convidou vários amigos, incluindo João, de quem era muito próximo. João confirmou presença com entusiasmo, mas na hora, sempre aparecia um problema. Dor de cabeça, compromisso de última hora, cansaço. No começo, Bianca compreendia, mas depois de 10 tentativas frustradas, percebeu que o padrão era óbvio. João nunca tinha a intenção real de ir. No fundo, Bianca percebeu algo doloroso. Se Paola realmente valorizasse a amizade, arrumaria tempo. A diferença de um amigo verdadeiro. Um amigo verdadeiro pode até cancelar, mas faz isso raramente, com motivos reais e se desculpa de forma sincera. Mais do que isso, um amigo verdadeiro tenta remarcar, mostra esforço para compensar. Ele não deixa você sentindo que perdeu tempo. Já o amigo falso sempre tem uma desculpa e, no fundo, não se importa em frustrar você. Perguntas para refletir. Quantas vezes essa pessoa já cancelou planos com você? Quando cancela, demonstra arrependimento ou parece indiferente? Existe esforço para remarcar ou fica sempre no "vamos marcar qualquer dia"? Como se proteger? Valorize seu tempo. Não continue criando expectativas em quem nunca cumpre. Repare no esforço. Quem quer estar presente, arruma tempo, mesmo que seja pouco. Invista em quem investe em você. Se alguém sempre cancela, talvez não mereça tanto espaço na sua vida. Reflexão final deste capítulo. Quando alguém cancela uma vez, é normal. Quando cancela sempre, é desrespeito. O falso amigo
mostra com atitudes que você não é prioridade. E, por mais doloroso que seja, é melhor perceber isso cedo do que continuar insistindo em alguém que nunca terá tempo para você. 2. Eles te jogam debaixo do ônibus. Você já esteve em uma situação difícil esperando que um amigo te defendesse e, em vez disso, ele apontou o dedo para você? Esse é um dos sinais mais dolorosos de falsidade, quando alguém, para se proteger ou se beneficiar, te culpa, te expõe ou até te trai. É o famoso comportamento de jogar debaixo do ônibus. Na prática, significa sacrificar você para que eles saiam ilesos. História de exemplo: Larissa e o trabalho em grupo. Larissa e duas amigas estavam responsáveis por entregar um projeto na faculdade. Houve um erro na apresentação final e a professora questionou o grupo. Antes que Larissa pudesse falar, uma das amigas disse: "Ah, isso aconteceu porque a Larissa esqueceu de revisar a última parte." Naquele momento, Larissa sentiu como se tivesse levado uma facada. A amiga não apenas não a defendeu, como transferiu toda a culpa para ela, mesmo sabendo que o erro era coletivo. Essa atitude não salvou apenas a reputação da colega, mas também destruiu a confiança de Larissa. O que está por trás desse comportamento? Falsos amigos não veem a amizade como prioridade. Para eles, a autoimagem vem em primeiro lugar. Se for preciso te expor, te culpar ou até inventar algo para se proteger, eles não hesitam. É como se dissessem: "Minha reputação vale mais que nossa amizade." O impacto emocional. Quando isso acontece, a dor vai além da situação em si. Você passa a sentir que não pode confiar na pessoa, que está sempre vulnerável a novas traições. E a confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de recuperar. História 2. João e a festa problemática. João foi a uma festa com um grupo de amigos. Em determinado momento, houve uma confusão e alguém quebrou um objeto caro. Quando o dono da casa perguntou quem havia feito aquilo, um dos amigos de João apontou para ele. "Foi o João, eu vi." Não era verdade, mas para evitar ser culpado, o falso amigo preferiu jogar João na fogueira. O resultado? Além da vergonha pública, João percebeu que estava cercado de pessoas que não se importavam com ele de verdade. A diferença de um amigo verdadeiro. Um amigo verdadeiro pode até não concordar com tudo que você faz, mas não te expõe, não te sacrifica. Se você erra, ele pode conversar em particular, te orientar, mas jamais vai jogar você contra os outros para se proteger. Ele entende que a amizade é sobre lealdade. Já o amigo falso vê você como descartável. Perguntas para refletir. Essa pessoa já te expôs ou te culpou para sair bem na fita? Quando surgem problemas, ela fica do seu lado ou se afasta? Você sente que pode contar com ela em momentos de pressão? Como se proteger? Não confunda conveniência com lealdade. Alguém que só está com você quando tudo vai bem não é amigo. Observe reações em momentos de crise. É na dificuldade que conhecemos a verdadeira face das pessoas. Cerque-se de leais. Prefira poucos amigos que defendem você a muitos que te sacrificam. Reflexão final deste capítulo. Os falsos amigos podem até parecer confiáveis quando a vida está tranquila, mas quando surgem problemas, revelam sua verdadeira essência, a falta de lealdade. E amizade sem lealdade não é amizade, é apenas conveniência disfarçada. 1. Eles falam mal de você pelas costas. Poucas traições doem tanto quanto essa. Você confia em alguém, abre seu coração, compartilha segredos, divide fraquezas e descobre que essa mesma pessoa usou tudo isso contra você. Esse é o sinal mais devastador de um falso amigo, a traição silenciosa. História de exemplo: Sofia e o segredo exposto. Sofia sempre foi reservada, mas decidiu confiar em uma amiga próxima. Contou a ela sobre um medo íntimo que carregava desde a infância. Dias depois, colegas começaram a fazer piadinhas sobre o mesmo assunto. O
coração de Sofia gelou. Sua amiga havia espalhado o segredo. Naquele instante, Sofia não perdeu apenas a confiança naquela pessoa, perdeu também um pedaço da própria segurança em se abrir para os outros. Por que os falsos amigos fazem isso? Muitas vezes é por ganho social. Eles querem parecer interessantes, então usam suas histórias para chamar atenção. Em outros casos, é pura maldade. Usam suas vulnerabilidades como munição para diminuir você e se sentirem superiores. O que todos esses cenários têm em comum é o mesmo princípio: a falta de respeito pela sua confiança. O impacto psicológico. Quando você descobre que alguém fala mal de você pelas costas, nasce uma ferida profunda. Você começa a se questionar: com quem mais será que ele compartilhou meus segredos? O que mais ele inventou ou distorceu? Será que alguém ao meu redor ainda é confiável? Esse tipo de experiência pode gerar insegurança até em novas amizades, porque a cicatriz da traição continua ecoando. História 2. Marcos e a amiga que sorria demais. Marcos sempre foi extrovertido, mas um pouco desorganizado. Sua amiga Clara ria de suas histórias, parecia compreensiva. Até que um colega comentou: engraçado, a Clara vive dizendo que você é irresponsável e que nunca consegue terminar nada direito. Marcos ficou chocado. Aquela mesma amiga que ria e dizia: relaxa, você dá conta, era a pessoa que minava sua imagem quando ele não estava presente. Essa foi a prova final. Clara nunca tinha sido amiga, apenas uma atriz bem treinada. Amigos verdadeiros versus amigos falsos. Um amigo verdadeiro protege sua imagem mesmo quando você não está presente. Ele não apenas guarda seus segredos, mas também defende você se alguém fala mal. Já o falso amigo faz o oposto, sorri na sua frente, mas fala contra você quando vira as costas. Perguntas para refletir. Essa pessoa guarda seus segredos ou já usou contra você? Você já descobriu comentários maldosos dela sobre você em outros lugares? Quando você não está por perto, sente que sua imagem está segura ou em risco? Como se proteger? Não ignore sinais. Se alguém fala mal dos outros para você, provavelmente fala de você para os outros. Teste a confiança. Revele pequenas coisas e observe se ficam entre vocês. Afaste-se sem medo. Melhor perder um falso amigo do que manter alguém que destrói a sua confiança pelas costas. Reflexão final deste capítulo. Falar mal de você pelas costas é a traição máxima de uma amizade. Porque a amizade é construída em cima de confiança, e quando essa confiança é quebrada, nada mais se sustenta. Conclusão: o preço da falsidade e o valor da amizade verdadeira. Chegamos ao fim desta jornada. Talvez ao longo destes 7 sinais, você tenha se lembrado de alguém específico. Talvez até tenha sentido uma dor familiar, porque já viveu essas situações. E eu quero te dizer que não há nada de errado em reconhecer isso. Muito pelo contrário, é um ato de coragem. Sim, dói perceber que alguém que chamamos de amigo nunca foi verdadeiro, mas dói ainda mais permanecer numa relação que só nos desgasta. A amizade verdadeira é construída em 4 pilares: honestidade, respeito, cuidado e lealdade. Se um desses pilares falta, a estrutura toda fica comprometida. E se todos eles estão ausentes, o que resta não é amizade, é apenas conveniência disfarçada. O que fazer a partir de agora? Olhe para sua vida com clareza. Quem realmente está ao seu lado? Quem só aparece quando precisa? Valorize os verdadeiros. Mesmo que sejam poucos, amigos genuínos valem mais do que 100 falsos. Permita-se soltar. Deixar ir um falso amigo não é perder, é abrir espaço para relações melhores. Reflexão final. A vida é curta demais para ser gasta com pessoas que não te valorizam. Não tenha medo de dizer adeus a quem só te puxa para baixo, porque quando você se liberta dos falsos amigos, cria espaço para que os verdadeiros encontrem o caminho até você. Se esse vídeo trouxe reflexões importantes para você, compartilha com alguém que talvez também precise ouvir isso.
Deixa nos comentários se já viveu situações parecidas e como lidou. Sua história pode inspirar outras pessoas. E claro, não esquece de curtir e se inscrever para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente e seu coração.